galera, eu sou o professor Adriano Peixoto. Neste vídeo vou dar continuidade à resolução da prova da ESA de 2022. O modelo da prova é o modelo A. Eu fiz um vídeo anteriormente onde eu resolvi as questões de 1 a 7 desta prova. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo anterior, caso você queira ver as outras soluções. Tá? E neste vídeo eu vou resolver da questão de número 8 a questão de número 14 e a gente termina a resolução da prova de 2022. Então vamos dar a questão número 8 desta prova. Essa questão trata de geometria plana, tá certo? Então vamos lá. Na figura, o triângulo ABC é um triângulo retângulo, Q é o ponto médio de AB e QP é paralelo a BC. Sendo AC igual a 30 centímetros, qual é a medida do segmento PO? Então, o que o exercício pede para a gente é a medida deste segmento que está aqui, ó. Segmento PO. Tá? E quais são as informações dadas no enunciado? Tá? Sabemos que esse triângulo ele é um triângulo retângulo. Tá? Então temos aqui um ângulo de 90 graus. E temos que o ponto Q é ponto médio do segmento AB. Ou seja, então esse pontinho Q aqui embaixo, ele divide esse segmento AB na metade. Também sabemos que o segmento QP, que é esse que está aqui em pezinho, é paralelo a BC. Isso é uma coisa muito importante, porque se eu traço uma paralela a um lado do triângulo, passando por um ponto médio de um lado, eu vou passar pelo ponto médio do outro. Então, o lado AC está sendo dividido exatamente ao meio pelo ponto P também. Tá certo? E a gente sabe que o lado AC é 30 porque o enunciado forneceu para a gente. Então eu sei que esse pedacinho aqui mede 15 e esse pedacinho mede 15, né? Tudo em centímetros aqui. Então dividi aqui por 2. Bom, outra coisa interessante, outra coisa importante aqui é o seguinte: quando se trata de um triângulo retângulo, tem um seguinte resultado que diz que a mediana relativa à hipotenusa é igual à metade da hipotenusa. Então vamos olhar isso aqui e vamos entender tudo isso. Ó. Aqui está a hipotenusa do nosso triângulo. Tá? E este segmento que sai do vértice B aqui e vai até o ponto P é uma mediana. Mediana é o segmento que sai de um vértice e se liga ao ponto médio do lado oposto. Então nós temos uma mediana. Essa mediana é relativa à hipotenusa. E o que a gente sabe é que esta mediana tem medida igual à metade da hipotenusa. Ou seja, BP, né, eu posso afirmar que o segmento BP tem medida 15 centímetros também. Bom, além disso, a gente pode observar que o segmento CQ também é uma mediana. Também é uma mediana. Então o ponto O é um encontro de medianas. Portanto, esse ponto O que está aqui, ele é o baricentro do triângulo. Baricentro. Ponto de encontro das medianas. Tá? E qual a propriedade que existe no baricentro? É a seguinte: o baricentro divide a mediana numa proporção 2:1. Significa o seguinte aqui: do baricentro para o lado, nós temos uma medida que é 1/3 da medida da mediana inteira. Certo? Ou a gente pode pensar que aqui nesse caso BO é o dobro de OP. Ou seja, o OP é 1/3 do segmento inteiro. Bom, e aí o problema está resolvido. Por quê? Porque a gente pode concluir então que OP, tá? Vou escrever como o enunciado colocou, que é PO, mas é a mesma coisa para a gente, né? PO é 1/3 do segmento inteiro, que é PB. Ou BP, como eu escrevi aqui em cima, né? Para não inverter. De BP. Mas 1/3 de BP é 1/3 de 15, e 1/3 de 15 é 5 centímetros, e problema resolvido. Né? Letra B, resposta aí desta questão. Bom, vamos à questão de número 9 desta prova.
né? É uma questão de geometria analítica, tá? Em particular de circunferência aqui. Então nós temos o seguinte, ó, em uma determinada aula de geometria analítica, uma candidata do concurso da ESA, da área da saúde, deparou-se com a seguinte situação: x² mais y² é igual a 2x mais 2y menos 1. Ao desenvolver essa igualdade, a estudante obteve, e aí está perguntando aqui, ó, uma circunferência centrada na origem, uma circunferência de centro menos 1 em raio 2, circunferência de centro menos 1 em raio raiz de 2, circunferência de centro 1 e raio 1, ou nenhuma das alternativas anteriores. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a equação que a gente tem ali, x² mais y² igual a 2x mais 2y menos 1. E antes de fazer conta com isso, vamos lembrar o seguinte: uma equação geral de uma circunferência é uma equação que tem um formato do seguinte tipo aqui, ó: x mais by mais um czão igual a 0. Essa é uma equação geral de uma circunferência. Vou imaginar que uma circunferência tem centro de coordenadas AB minúsculos, e tem raio R. Se a sua equação de circunferência estiver nesse formato, existe a seguinte relação, ou seja, aquele A grande, ele é menos 2 vezes o A pequeno, o B grande é menos 2 vezes o B pequeno, e também temos a relação que diz que C é igual a A² mais B² menos R². Ou seja, se eu conseguir escrever essa minha circunferência aqui, essa minha equação, nesse formato, eu aplico essas fórmulas e descubro as coordenadas do centro e do raio da minha circunferência. Então vamos lá, aqui a gente precisa fazer só o seguinte, ó: x² mais y² menos 2x menos 2y mais 1 igual a 0. E a gente observa que aqui está o nosso Azão, aqui está o nosso Bzão e aqui está o nosso Czão. Então daqui também a gente consegue, né, arrumar a fórmula para achar o Azinho de maneira bem fácil. É menos A grande sobre 2. Aqui o Bzinho é menos o B grande sobre 2. Tá? E assim a gente acha o Azinho e o Bzinho. Então vamos lá. O A, que é a primeira coordenada do centro, vai ser menos o A grande sobre 2, que é menos 2 sobre 2. E isso aqui dá 1, né? O B pequeno é menos o B grande sobre 2, que vai dar para a gente menos 2 sobre 2, que é igual a 1. Bom, não precisa fazer a conta, porque o A grande e o B grande são iguais, então a fórmula é idêntica. Então nós temos o centro de coordenadas 1, 1. Isso já é suficiente para a gente matar a questão, né? Porque de centro 1, 1, a gente tem só a letra D. Quer dizer, na verdade, tem que tomar um cuidado, porque se o raio não for 1, significa que não é nenhuma das anteriores, né? Então precisa sim achar o raio, senão a gente não pode concluir. Agora, o raio pode ser obtido usando a última fórmula e usando o que a gente acabou de encontrar. Então você usa aqui o C grande é igual ao A pequeno ao quadrado mais o B pequeno ao quadrado menos o Rzinho ao quadrado. Então você vai ter C grande que vale 1, aí você tem 1 quadrado mais 1 quadrado, que são os Azinho e Bzinho que foram encontrados, menos R ao quadrado. Então vamos ter 1 é igual a 2 menos R quadrado. Temos aqui que R ao quadrado vale 1. Como se trata de uma medida, a única solução é raio igual a 1. Então sim, né? Centro 1, 1 e raio também 1. Então a alternativa aqui é a alternativa D. Vamos agora à questão de número 10. Questão número 10 é uma questão que trata de probabilidade. Então o que a gente está sendo perguntado aqui? Ó? Para avançar ao rancho, 8 soldados, entre eles o soldado alfa e o soldado bravo, são colocados em fila. Pode-se afirmar que a probabilidade desses dois militares ficarem juntos é D. Então eu estou procurando essa probabilidade de dois militares ficarem juntos em uma fila. Então tem um pouco de análise combinatória, né? E um pouco de probabilidade. Lembrar o quê? Que para calcular a probabilidade de um certo evento ocorrer, o que eu preciso fazer é descobrir o número de elementos desse evento, ou seja, o número
de casos favoráveis, né? E o número de elementos do espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades que existem. Então é aquilo que eu quero dividido por todas as possibilidades que existem. Todas as possibilidades que existem é uma coisa fácil de calcular nesse caso. Por quê? Porque eu tenho uma fila formada por 8 soldados, então vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma fila com 8 soldados e nessa fila você pode mudar a posição de todos eles. Então o que você faz, na verdade, é apenas uma permutação de 8 elementos. A permutação de 8 elementos é 8 fatorial. Tá? Isso aqui estou aplicando a fórmula, né? Mas nem precisava, você poderia usar o princípio multiplicativo. Né? A fórmula que eu estou usando é a permutação de n é igual a n fatorial. Essa fórmula vale quando todos os elementos, né, que estão sendo permutados são diferentes. Você poderia também usar o princípio multiplicativo, né? Dizer, olha, eu escolho de 8 maneiras diferentes, depois de 7 maneiras diferentes, de 6, 5, 4, 3, 2, 1 maneira diferente. Você vai fazendo a escolha para cada um e o produto disso daqui é justamente 8 fatorial. Certo? Bom, mas isso aqui para a gente, esse 8 fatorial é o número de elementos do universo, do espaço amostral. São todos os casos possíveis. Eu preciso contar agora os casos favoráveis. O que são os casos favoráveis? Nessa permutação de 8 elementos, eu gostaria de juntar aqui, né? Ou seja, o alfa aqui, que eu vou botar a letra A, o bravo, que eu vou colocar a letra B, eu quero que eles estejam juntos. Então eles formam um único bloquinho nessa história. Tá? E aí agora eu tenho 7 elementos para permutar, porque eu vou prender esses dois juntos ali. Tá certo? Só que o que acontece? Eu permuto eles nessa ordem, A, B, mas eles poderiam estar na ordem inversa, poderia ser B e A, que da mesma forma eles estariam juntos. Né? Então você tem tudo o que acontece com eles no formato AB, acontece no formato BA. Então o número de elementos do meu espaço amostral é 7 fatorial multiplicado por 2. Então é 2 vezes o 7 fatorial. E aí a gente está pronto para calcular a probabilidade. Né? Então a probabilidade do evento perguntado é o quê? É 2 que multiplica 7 fatorial, ou seja, o número de elementos do evento, dividido por 8 fatorial. E aqui a gente faz a continha, 2 vezes 7 fatorial. O 8 fatorial eu posso escrever como 8 vezes 7 fatorial, simplificando 7 fatorial, 2 oitavos. 2 oitavos é a mesma coisa que 1 quarto, que é a mesma coisa que 0,25, que é 25%. É a letra C. Letra C, então, essa questãozinha aqui. Beleza? Vamos aí para a questão agora de número 11. Essa aqui é uma questão bem tranquilinha, uma questão que trata de escala, né? E a gente usa aqui um pouco de proporção, né? O regra de 3 para poder resolver isso. Então é uma questão bem fácil. Ela diz o seguinte, ó, a nova sede da Escola de Sargentos do Exército, que é ESE, será construída na região metropolitana de Recife, Pernambuco. O marco zero dessa belíssima cidade encontra-se na região portuária denominada Recife Antigo. Ao realizar a medição em um mapa de escala 1 para 95.000 centímetros, a distância entre o marco zero de Recife e o local de construção da nova sede da escola, encontramos 55 centímetros. A distância real em quilômetros entre esses dois pontos citados é D. Então eu quero a distância real e eu quero em quilômetros, isso é extremamente importante porque foi dado aqui inicialmente a relação em centímetros, tá ok? Então o que a gente vai precisar fazer? Observar primeiro o seguinte, a escala é 1 para 95.000. O que significa isso? 95.000 centímetros. Que cada um centímetro do meu mapa corresponde a 95.000 centímetros na realidade. Então, no mapa, a gente encontra a medida de 55 centímetros, a medida procurada. Então, a medida do mapa, 55 centímetros. Se cada centímetro é 95.000, tá? Na realidade, os 55 centímetros basta eu multiplicar por 95.000. Então é bem simples mesmo, 55 multiplicado por 95.000. Tá? Essa continha vai dar para a gente o seguinte valor,
5.225.000, só que isso vai estar em centímetros. E aí que vem o cuidado de transformar o centímetro para quilômetro. O que a gente pode observar? Olha, vamos fazer uma escalinha aqui, ó. Centímetro, eu vou subir nas unidades, né? Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então eu preciso sair do centímetro e chegar no quilômetro. Eu vou ter que subir 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Eu vou ter então que dividir, ou seja, toda vez que eu subo as unidades eu divido. Eu vou ter que dividir por 10 5 vezes, tá? Cada casinha dessa que eu vou subir, eu tenho que dividir por 10. Dividir por 10 5 vezes significa pegar esse número aqui, 5.225.000, e dividir pelo 1 seguido de 5 zeros. Isso é dividir por 10 5 vezes. E aí você pode cancelar os 3 zeros daqui com os 3 zeros daqui e dividir por 100 é simplesmente dar em duas casas decimais 52,25 quilômetros. Opa, falta um M aqui. E fechou. 52,25 quilômetros, letra C. Beleza? Vamos então para a questão 12 agora. Tá? Essa questão aqui é uma questão que foi anulada, né? A gente não consegue obter a resposta certa, né? Não consegue encontrar alternativa a partir dos dados do enunciado, tá certo? Questão anulada que envolvia aí matriz, determinante, um pouquinho de progressão aritmética também. Tá? Vamos então para 13. Questão 13, uma questão que envolve matrizes. É uma questão tranquila também, ela parece complicada, tem um enunciado grande, mas com uma ideia esperta aqui a gente consegue matar ela fácil. Vamos lá, ó. Os batalhões de inteligência militar desenvolvem formas para o envio de mensagens secretas, sendo uma delas os códigos matemáticos que seguem os passos abaixo. Vamos entender como é que é o código aqui. O destinatário e o remetente possuem uma matriz-chave C. O destinatário recebe do remetente uma matriz P, tal que M multiplicada por C é igual a P, onde M é a matriz da mensagem a ser codificada. Você tem uma matriz da mensagem, você tem a matriz chave, M vezes C vai dar um resultado P, uma matriz P. Então é um produto de matrizes aqui, certo? Cada número da matriz M corresponde a uma letra do alfabeto. O 1 é o A, o 2 é o B, o 3 é o C e assim por diante. Consideramos o alfabeto com 23 letras, excluindo as letras K, W e Y. A mensagem é lida encontrando-se a matriz M, fazendo correspondência, número, letra, e ordenando as letras por linhas da matriz conforme segue. M11, ou seja, a posição linha 1, coluna 1, depois posição linha 1, coluna 2, posição linha 1, coluna 3. Então você vai seguindo a ordem pela linha. Cada linha você vai seguindo a ordem e vai formando a palavra. Então a matriz C, né, considerar essa matriz C, considerar essa matriz P. Né? Com base nas informações descritas, qual alternativa representa a mensagem enviada por meio da matriz M? Tá? Então o que significa? Eu tenho a matriz M que vai ser multiplicada pela matriz C. Isso vai resultar numa matriz, resulta na P. Eu conheço a C, conheço a P. O que ele está perguntando é qual é a matriz M, né? E, portanto, está perguntando qual é a mensagem, então eu preciso saber qual é a matriz M. Tá correto? Então aqui é bem tranquilo porque é o seguinte, você não precisa pensar na matriz inteira. Se você olhar aqui com atenção, se você pegar só a primeira linha, ó, a matriz M11, M12, M13, só a primeira linha, e você pensar na primeira coluna da matriz C, 15, desculpa, não é 15, 15 é da P, é 1, 0, 0. O que é a multiplicação de matrizes? É usar as linhas da primeira e as colunas da segunda. Então, quando eu faço a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz, eu obtenho o primeiro elemento da posição 1, 1 da matriz resultado, que no caso aqui é o 15.
tá certo? Então eu vou obter o 15 aqui. Então o que vai acontecer? Se eu fizer esta linha com esta coluna, eu vou obter o 15. Então, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, a soma tem que dar 15. Mas quando eu faço o primeiro com o primeiro, eu vou ter o M11. Quando eu faço o segundo com o segundo, dá 0, o terceiro com o terceiro dá 0. Ou seja, o M11 é 15. Ou seja, na minha matriz, a primeira letra da minha mensagem é a letra que está na posição 15 do alfabeto, lembrando que K, W e Y não aparecem. Tá ok? Bom, isso é suficiente, porque se eu sei a primeira letra, eu sei a resposta, porque eu tenho as primeiras letras todas diferentes, ó, B, T, P, M e G. Então é bem facinho. Tá? Então o que a gente vai ter aqui? 15. Então você tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K não pode, certo? L, M, N, O, P. Pronto, 15. Letra P. Letra P só pode ser a mensagem o quê? Pantanal. Você não tem outra opção, tem que ser a mensagem Pantanal. Então aqui é o truque dessa questão. Você não precisa encontrar toda a matriz. Você precisa simplesmente encontrar uma letrinha, que no caso a primeira letra, né, que é suficiente aqui. Beleza? Vamos então para a nossa última questão, a questão número 14, que a gente vai fazer. E ela é uma questão que envolve logaritmos, né? Uma função logarítmica aqui. A altitude H acima do nível do mar em quilômetros durante o voo de um avião é dada em função da pressão atmosférica P em ATM por H de P igual a 30 vezes o logaritmo de 1 sobre P na base 10. Em determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro desse avião era de 0,8 ATM. Nesse instante, a altitude do avião em quilômetros, considerando o log de 2 na base 10 igual a 0,3, era D. Ele está fornecendo para a gente aqui o valor do P. Ó, ele dá para a gente uma pressão atmosférica, esse é um valor de P, e está pedindo para a gente determinar a altura. E no meio do caminho vai aparecer um logaritmo de 2 na base 10 que ele mandou usar 0,3. Então não é um problema difícil se você está querendo calcular o H de 0,8. Isso é 30 vezes o log na base 10 de 1 sobre 0,8. Bom, é só a gente aplicar propriedades aqui, fazer umas continhas que vai ficar tudo bem fácil. Ó. Logaritmo na base 10, 1 sobre 0,8 é 8 sobre 10. Seguindo a conta, a gente vai ter 30, logaritmo na base 10, 1 sobre 8 décimos é 10 oitavos. Né? Aqui é a propriedade de fração, aqui, né? 1 que multiplica o inverso da fração de baixo. Então isso dá 10 sobre 8. Bom, aqui propriedade de logaritmo. Eu pego 30, abre parênteses, logaritmo de uma divisão é o log de 10 na base 10 menos o log de 8 na base 10. Então nós usamos aqui que o logaritmo da divisão é uma diferença entre logaritmos. Tá? Fica 30, log de 10 na base 10 vale 1, menos o logaritmo de 2 ao cubo na base 10. Né? 2 ao cubo é o 8 que está ali. Bom, o que vai acontecer agora? 30 igual a 1 menos, olha esse 3 que está aqui, ele vai pular aqui para frente. Ó. Fica 3 logaritmo de 2 na base 10. E esse logaritmo aqui foi dado, é 0,3. Então temos 30, 1 menos 3 que multiplica 0,3. 30, 1 menos 0,9. 30 vezes 0,1. E 30 vezes 0,1 é igual a 3. 3, letra B. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Prova resolvida. Deixa o seu like, compartilha. Assista o outro vídeo. Lembre que o link vai estar aí na descrição do canal. Então assiste o vídeo com as primeiras 7 questões. E aqui eu estou terminando a prova da ESA 2002. Tá? Até o próximo vídeo.